vivo em mais um Café com Fé. Sejam todos bem-vindos nessa manhã maravilhosa. Vamos aqui deixar o tema da nossa live de hoje. É uma honra, gente, estar aqui com vocês, é uma honra estar aqui compartilhando história com vocês, é uma honra estar trazendo palavras, né? Palavras que muitas vezes vocês podem se identificar, trazendo muito daquilo que eu tenho aprendido nessa caminhada de fé, compartilhando com vocês esse aprendizado, porque muitos de vocês, né, e muitos de nós, vou me incluir, porque eu sou essa pessoa, que por muito tempo caminhei sem conhecer a verdade, e aqui, essa live é para você que por mais que você não pratique, né, por mais que você seja aí um não praticante daquilo que você acredita, mas para você que acredita em Cristo, então eu sempre vou tomar liberdade, porque é o que eu creio, é o que eu realmente levo como lifestyle, porque é um estilo de vida mesmo, e é o que realmente me trouxe toda a paz que excede qualquer entendimento. E eu sei que muitos de nós buscamos por essa paz. Muitos de nós buscamos por essa paz. Muitos de nós trabalhamos muito buscando essa paz. Então, nós, né, que somos confeiteiros, que estamos na área da confeitaria, que somos empreendedores, empresárias, a gente tem que ter realmente a fé ali muito, muito, muito conosco. E entender um pouco mais da palavra fez com que eu tivesse o meu coração em paz em diversas situações, né? Eu falo que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, a maturidade espiritual e emocional que eu tenho hoje, na época que eu tinha uma loja, muito do que aconteceu não teria acontecido. E quando eu falo muito do que aconteceu não teria acontecido, muito do que aconteceu de errado. Não porque, enfim, mas pelo que eu poderia ter evitado, né? Porque muito do que acontece, na verdade, tudo que acontece na nossa vida acaba sendo resultado de um plantio em algum momento, né? A gente sempre fala assim que nós vamos colher o que a gente planta, e isso realmente é uma verdade, e é inclusive uma verdade bíblica, é uma verdade que está pautada, que está respaldada, na verdade, da palavra. Então, se você é uma pessoa que tem buscado, essa é uma verdade pautada na palavra. Nessa manhã de hoje foi tão interessante porque eu tive a oportunidade no ano de 2023 ter realmente uma transformação assim interna muito grande na minha espiritualidade, né? De ter uma transformação muito grande aqui no meu entender da palavra. Então, em outras oportunidades, eu falei um pouco mais para pessoas de como foi esse início da minha caminhada, mas hoje eu quero até comentar algo que, assistindo agora há pouco, minutos atrás, uma live de uma amiga que eu fiz esse ano, a Fabiana. Na live dela, ela falava muito do crescimento, e isso inclusive me trouxe ainda mais inspiração para essa manhã. Na verdade, me trouxe revelações de coisas que muitas vezes não são compartilhadas, né? E que às vezes a gente fica ali sem entender muito bem. Então, eu tomo até liberdade para pegar aqui um pouco do que a Fabi falou hoje mais cedo e que realmente foi inspirador, falando a respeito de crescimento, né? E aí eu trago essa pergunta, né? Confeiteira, seu Natal foi como você esperava? O que eu trouxe com essa reflexão? Muitas vezes a gente espera algo, mas a gente não confia em Deus na espera, né?
Muitas vezes a gente deseja algo, mas a gente não confia em Deus no resultado disso. Então, eu vejo muitas pessoas que acabam reclamando de resultados em seus trabalhos, e nós, né, empresárias da confeitaria, a gente muitas vezes fala, não foi como eu esperava, não foi assim, não foi assado. Mas será que você plantou e regou suficiente para que o resultado viesse da forma como você esperaria? Porque às vezes a gente se confunde. Quando na Bíblia, né, a gente fala do espere em Deus, confia nele, a gente acha que é uma atitude passiva de espera, de tipo assim, vai cair do céu o negócio. Ai, Jesus, estou aqui com o Senhor em oração. Então a gente faz o quê? A gente ora, a gente pede, a gente reza, a gente clama, mas a gente não faz a nossa parte. Então, quanto do que você esperava na sua vida hoje não tem acontecido porque você está numa posição de esperar? Quanto será na sua vida hoje você está na posição passiva de espera, somente pedindo, somente clamando, somente desejando, mas a sua parte não está sendo feita? E quando eu falo sobre a sua parte não está sendo feita, eu convido a seguinte reflexão. Nós temos o hábito de... Eu brinco que nós somos presas, né? Porque é tudo nós, né? Tudo ali em volta da gente. A gente é o marketing, a gente é vendas, a gente é o pós-venda, a gente é a produção, porque aí a gente produz. Então, como nós somos ali, ó, uma espécie de indústria, né? A gente pega uma matéria-prima, transforma ela e entrega um outro produto transformado para o nosso cliente. Por esse excesso e por esse acúmulo de funções, a gente acaba esquecendo que quem traz o resultado é ele e não é a gente. Sabia disso? Hoje, Fabi leu mais cedo na live que ela fez, um trecho aqui da carta na carta de Paulo para a igreja de Coríntios. E uma coisa que eu quero até trazer, que foi algo que eu aprendi no decorrer desse ano de 2023, eu estava falando que foi um ano que deu um salto quântico assim na minha intimidade com Jesus. E nesse salto quântico dessa intimidade com Jesus, eu aprendi durante ali os meses que eu estava na EPS, que é uma escola, a escola do profético e do sobrenatural, e ali a gente nada mais aprende do que realmente o que é ter uma conexão ali, um relacionamento verdadeiro com Jesus. Na verdade, com a Divina Trindade, né? O Espírito Santo, Jesus e Deus. Então aí, vou trazer para vocês aqui um pouquinho desse trecho. E uma coisa que a gente aprende lá é assim: muitas vezes a gente não entende o que a Bíblia fala porque a gente não entende qual foi o contexto histórico, cultural da época em que ela foi escrita. Você sabia disso? Ela é um livro atual até os dias de hoje, mas você precisa entender que a escrita dela aconteceu numa época em que haviam coisas acontecendo ali naquela época que eram particulares daquele momento em que o mundo estava vivendo. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu cartas para várias igrejas e uma delas foi Coríntios. A igreja de Corinto, ela era localizada, ela era, na verdade, uma igreja que tinha uma livre forma de pensar, e lá eles praticavam muito da herança grega, né, que tinha sido deixada depois ali dos romanos. Então, os coríntios acreditavam muito nos deuses gregos, né, da mitologia e tudo mais.
Então, Paulo, ele, assim como a gente precisa saber com quem a gente está falando para que a nossa comunicação seja efetiva, Paulo, ao escrever as suas cartas, ele tomou a liberdade de escrever de acordo com o que aquele povo acreditava, para que ele pudesse trazer a mensagem de Cristo e o coração dessas pessoas não se fechasse. Então, em alguns momentos, ele vai citar algumas figuras, né, da mitologia grega, para que as pessoas lá em Corinto, por exemplo, pudessem assimilar aquele conhecimento, pudessem assimilar aquela palavra que ele estava entregando. Então, dito isso, eu vou ler um trecho aqui da Bíblia, em 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo, vou ler de 6 a 9, mas olha só que interessante, que vai entender um pouco dessa pergunta que eu trouxe na live de hoje. Será que seu Natal foi como você esperava? E será que essa espera, ela era em Deus? Será que você está confiando nele, entregando a ele aquilo que você tem plantado, regado e posteriormente colhido? Vamos falar sobre isso então. Olha só, aqui então na carta de Paulo aos Coríntios, em uma das cartas, ele fala o seguinte: eu plantei, Apolo regou. Quem era Apolo? Apolo era o deus ali da chuva, né? Que trazia as chuvas na época da mitologia grega. Então, ele estava escrevendo para um povo que acreditava na mitologia. Então, ele quis trazer a palavra de Deus de forma acessível para essas pessoas. Então, o que ele diz aqui, ó? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Ou seja, quem planta e quem rega não é nada. Mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Ou seja, não quer dizer que tem que ter um Deus da chuva para regar o seu negócio, para fazer ele prosperar. Não é isso. Ele está dizendo que a mesma pessoa que planta é a mesma pessoa que rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Na verdade, cada um receberá a recompensa pelo que tem feito, pelo que tem plantado, pelo que tem regado. Será que você está plantando e regando exatamente como o propósito, de acordo com o coração de Deus? Ou será que você está plantando e você está regando aquilo que você acha que seria o certo e depois você está esperando algo lá na frente e essa espera não é em Deus? Vou falar um pouco mais sobre isso. Então, vou repetir aqui. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a recompensa segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, ele está querendo dizer que a gente apenas está cooperando para que Deus possa trazer o fruto daquilo que a gente plantou, daquilo que a gente semeou e regou. Então, entenda que se a gente pegar isso daqui e entender a verdade por trás dessa passagem bíblica, Paulo está deixando muito claro que o espera em Deus não é uma atitude passiva do tipo: Senhor, o Senhor não me deu aquilo que eu pedi no Natal. Senhor, o Senhor não me deu isso, não me trouxe aquilo. É como se fosse uma criança, né? Muitas vezes a gente se porta como uma criança que escreveu uma cartinha pro Papai Noel e no final das contas o Papai Noel trocou o presente. É ou não é verdade? Então vamos trazer para o nosso cenário aqui agora de Natal, né? Vamos ver os nossos filhos, né? Como que eles agem, né? Se eles não compartilham com os pais aquilo que ele realmente gostaria, que o coração dele ansiasse, e nem sempre o pai vai ter condição de dar aquilo para a criança. Mas
a gente se porta como criança, quando a gente somente faz a oração e fica esperando que algo aconteça. Mas a parte do plantar e do regar, ela é responsabilidade nossa. Eu vou trazer aqui para o âmbito, né, dos negócios da confeitaria. Eu tinha feito uma enquete dias atrás perguntando para as pessoas se o Natal estava de acordo com o que a pessoa esperava. E a grande maioria falou que não. E eu passei um tempo avaliando o que essas pessoas estavam fazendo ali em termos de divulgação sobre o Natal delas, para poder ter aquele resultado, para poder ter aquela resposta. Gente, eu vi lá, isso era por volta já do dia 20 de dezembro, e a pessoa tinha usado a rede social dela apenas no dia 1º de dezembro, falando Natal vem aí, postou uma foto e fim. Ah, mas será que essa pessoa estava mandando em grupo de WhatsApp? Será que essa pessoa estava divulgando de outras formas? Será que essa pessoa estava... Como que ela estava fazendo para que o alcance dessa mensagem dela, que está vendendo produtos ali, realmente ela se esforçou para... Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque nessa passagem aqui de 1 Coríntios capítulo 3, que eu estava lendo, ele fala que a plantação, o plantar e o regar é nossa responsabilidade. Agora o resultado dessa plantação é Deus que vai trazer o crescimento, é Deus que é responsável pelo nosso resultado. Se você realmente crê nele, se você realmente é uma pessoa de fé que realmente entende a palavra na sua essência, para você esperar em Deus, não é só fazer uma oração e esperar que ele faça como um passe de mágicas. Você simplesmente tem que agir. O que será que precisava então para que seu Natal fosse próspero como você esperava? Será que vamos nessa manhã fazer uma reflexão? Será que você realmente plantou e regou de forma correta para que essa colheita fosse frutificada? Para que ela fosse realmente algo de acordo com o que você esperava? Então, quando a gente faz aquilo que é para ser feito, o nosso coração pode ficar em paz. E aí é que entra o espera em Deus e confia nele. Porque você fez tudo o que estava a seu alcance. Você usou todas as ferramentas que ele pediu que você usasse. E aí, o resultado disso, ele vai multiplicar. O resultado disso, ele vai fazer crescer. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Se a gente não fizer a nossa parte, o resultado sempre vai ser igual a criança que escreve a carta para o Papai Noel e fica esperando. Porque ela somente tem uma atitude passiva. Ela não faz nada. Às vezes, algumas até na iminência assim, de não ter o presente, se ela não for obediente, ela às vezes até faz alguma coisa. Mas a gente sabe que não é assim. Nós não somos crianças, nós somos adultas, nós somos empresárias, nós somos mulheres que carregamos muita coisa. E esse carregar muita coisa, ele acaba se tornando leve, né? Eu estava, então, tô vendo até a Fabi aqui com a gente. Fabi, sua live hoje foi muito inspiradora. Ela, inclusive, me trouxe ali várias reflexões durante os minutos que eu estava ali ouvindo. E eu estou aqui hoje disseminando essa palavra. Olha que incrível, né? Mais cedo, Fabi estava falando sobre o crescimento que vem de Deus. E eu acessei ali e senti no meu coração que tinha que ser multiplicado para mais. Então ali ela falou para algumas pessoas e agora eu estou multiplicando para outras tantas pessoas e isso vocês vão multiplicar na sua vida e para várias e várias pessoas.
Então, pessoal, quando eu viro para vocês e faço essa pergunta nessa manhã, como é que foi o seu Natal, se ele foi de acordo com o que você esperava, como o seu coração está nesse momento diante dessa pergunta? Ele está em paz porque você fez exatamente tudo o que precisava ser feito para que a colheita, para que o resultado fosse de acordo com aquilo? Ou você simplesmente falou, beleza, eu produzi os doces, mas eu não divulguei, eu não mostrei para as pessoas, eu não usei a minha rede de contatos, eu simplesmente entreguei nas mãos de Deus. A gente muitas vezes usa essa expressão, vou entregar nas mãos de Deus, e a gente terceiriza aquilo que era pra gente ter feito, né? Então, pessoal, é muito interessante quando a gente começa a ter essa clareza, a gente consegue encontrar pérolas a cada dia que a gente abre ali a Bíblia, a gente consegue encontrar pérolas escondidas aqui e que a gente fala, meu Deus, muito obrigado por ter deixado essa carta de amor pra gente, muito obrigado por ter deixado todos esses registros aqui, porque agora eu entendo, agora eu compreendo e agora eu sei que muitas coisas bastava eu ter ajustado, que agora eu vou conseguir realmente colher. E é interessante porque algo que me veio à tona durante a live da Fabi foi uma reflexão na minha própria história, porque querendo ou não, aqui a gente fala também um pouco, né, dessa vivência. Eu tive uma experiência muito maravilhosa em 2021, foi um ano que eu estava emocionalmente muito fragilizada e também profissionalmente num momento desafiador. E foi o ano que eu resolvi participar do programa Que Seja Doce, né? Quem aqui é confeiteira conhece, é verdade? Quem aqui é confeiteira conhece o programa Que Seja Doce. Então, foi um ano que era profissionalmente desafiador para mim. Eu estava morando numa nova cidade, né, uma série de coisas, e eu resolvi me inscrever. Eu senti no meu coração que eu tinha que me inscrever para o programa. E aí passei por todas as etapas de seleção e chegou lá o grande dia do programa. No primeiro dia foi maravilhoso e tal, tivemos lá o programa, foi o primeiro dia de gravação, mas o primeiro dia era mais a parte de depoimentos, enfim. No segundo dia de gravação, realmente seria a competição, né? Porque, de fato, a gente faz tudo ali ao vivo mesmo. Então, durante a gravação, a gente tem que se virar nos 30 e produzir tudo aquilo. Aí, o que aconteceu? Eu recebi o Espírito Santo no quarto do hotel. Lá eu tava com meu marido, porque ele era o meu ajudante. Eu tava muito ansiosa, mas eu estava fazendo tudo o que estava ao meu alcance para que o resultado fosse o desejado. Vou falar brevemente aqui. Era um capítulo, era um episódio sobre o Egito e era para fazer uma sobremesa que eu nunca tinha visto falar na vida. Era uma sobremesa egípcia, então não tinha referência nenhuma aqui no Brasil dessa sobremesa. Nem nos restaurantes de São Paulo eu achei essa sobremesa para que eu provasse e tivesse uma referência. Mas a minha parte, que é o plantar e o regar, eu fiz. Então eu busquei em sites internacionais, busquei em uma série de lugares e acabei desenvolvendo a minha própria sobremesa em cima de tudo aquilo que eu assisti e fiz vários testes. Ou seja, eu me preparei para aquele momento. Eu fiz a parte do plantar, né? Então eu me preparei para aquilo, eu estudei aquilo, eu cronometrei o tempo que eu iria executar a sobremesa, se ia dar dentro do tempo de prova que a gente ia ter. Tudo aquilo eu fiz para me preparar para aquele momento, aquela oportunidade. Na noite que a gente foi competir, na noite anterior da competição, eu estava extremamente ansiosa e eu achei que estava tendo uma crise de ansiedade.
E na verdade, gente, eu fui acordada na madrugada, na verdade eu quase não dormi ali. E na madrugada eu recebi uma presença muito maravilhosa no meu quarto do hotel. E eu caí de joelhos em oração e agradecimento, aos prantos ali. E o Espírito Santo me revelou. Ele me revelou tudo o que ia acontecer no dia seguinte. Ele me trouxe paz, porque ele falou para mim da seguinte forma: contar a sua história. É isso que vai acontecer amanhã. Confia. E ele usou até a expressão do Davi, né? Quando a gente é criança, a gente às vezes aprende aquela música, né? Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu canto, eu danço, eu pulo como o rei Davi. E ali ele falou: eu estarei contigo durante todo momento. Fique em paz, porque nós vamos dançar, nós vamos pular. Você vai se divertir, vai ser um momento de diversão. Porque eu estarei com você, vai ser leve, vai ser lindo. Mas posso te dizer uma coisa? Você não vai ganhar, porque a sua história precisa ser contada. E muitas vezes, uma história contada, ela vale mais do que milhares de troféus. Vocês têm noção disso? Ele falou: fique em paz, você não vai ganhar. Não se preocupe com o pódio, se preocupe apenas em contar a sua história, porque a sua história vai ser contada. E ela vale mais do que muitos troféus. Então, naquele dia, eu entrei naquele estúdio de gravação para poder fazer toda aquela maratona. Eu tinha me preparado. Eu estava com meu coração em paz. E com a presença do Espírito Santo, tudo se tornou mais leve. Gente, vocês não têm noção. Se a gente fosse cronometrar a minha sobremesa 2, era uma sobremesa que tinha 5 preparos. Dentro do tempo estabelecido, ainda mais ali com toda a pressão, com toda a correria, e ainda mais numa cozinha que você não conhece, que você está tendo contato pela primeira vez, não tem como dizer que não foi o agir de Deus e do Espírito Santo para que tudo acontecesse de forma perfeita. Desde uma temperagem jogada numa pedra lá, um sorvete, um bolo, um monte de coisa, eram 5 preparos. Tudo saiu perfeitamente. Sabe aquele negócio assim de, falta 30 segundos, 10, 9, 8, 10 e acabou, acabei. Entreguei a minha sobremesa na prova 2. E sabe aquela prova que eu não tinha acesso à sobremesa, do que ela era, e que eu criei ela buscando referências e testando e provando e tarará, 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 eu ganhei aquela prova. Recebi elogios que eu vou guardar para sempre no coração. Mas eu sabia que contar a história valia mais do que levar o troféu para casa. E, gente, não levei o troféu para casa. Fiquei em segundo lugar, né? E fiquei triste naquele momento, mas sabe quando foi um triste de chorei e com a certeza de que aquela palavra entregue na madrugada, ela estava se realizando. Então eu estava em paz, eu estava muito em paz. Tanto que meu marido nem acreditou o quão em paz eu estava com o resultado. Então o que eu tô querendo trazer com essa história, gente, é que devemos sim esperar em Deus. Mas será que a gente está fazendo a nossa parte? Será que a gente está plantando? Será que a gente está regando? Porque uma coisa é o plantar, outra coisa é o regar, é a manutenção daquilo. E aí o resultado virá. O resultado quem vai dar é Ele. O crescimento quem dá é Ele. Então fique com seu coração em paz. Se você está fazendo tudo de acordo com o que o coração dele desejaria. Agora, quando a gente começa a se confrontar, quando a gente começa a olhar o do outro, a invejar o do outro, a desejar o do outro, será que no fundo, aquele sentimento nosso, será que a ação do outro
Será que o outro não plantou e não colheu, não plantou e não regou muito mais do que a gente? E aí, às vezes, a gente fala assim, nossa, olha lá fulano, ó, vendeu mais do que eu, olha lá ciclano, ó. Mas muitas vezes o nosso sentimento de olha lá tal pessoa é como se fosse a nossa consciência nos acusando de eu deveria estar fazendo o que ela está fazendo, mas eu estou colocando outras prioridades ou colocando desculpas no meio do caminho. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes, quando a gente olha a grama do vizinho e acha ela verdinha, nada mais é do que a nossa consciência, muitas vezes nos acusando e mostrando que a gente deveria estar fazendo aquilo que o outro está fazendo. E a gente, às vezes, não está fazendo. Muitas vezes a gente está postergando, procrastinando e esperando só em Deus. Entreguei para Deus e seja o que Ele quiser. E Ele vai te entregar o resultado da sua própria plantação. Você vai colher aquilo que você está plantando. Fabi deixou aqui, em outubro deste ano, o Espírito Santo me revelou através de sonho, logo no comecinho, que o mês de outubro seria muito baixo em vendas, mas que no final iria mudar. E isso fortaleceu toda a nossa equipe. Olha só que lindo, né? Esse compartilhar da Fabi aqui com a gente. Então, quando nos é revelado algo, o que será que a gente vai fazer com essa revelação, né? E isso acabou o quê? Fortalecendo toda a equipe, porque eles ficaram, o quê, gente? Em paz. Mas eram em paz, não era passivo, né? Então, voltando a dizer, eles ficaram em paz de que logo em seguida ia haver uma recompensa. Mas será que se eles simplesmente baixassem as portas, não, já que já não vai ser tão bom assim, é melhor eu atender esse cliente de qualquer jeito. É melhor eu fazer pela metade. É melhor eu nem mexer com isso, porque já vai ser ruim mesmo. Ou será que eles fizeram o que tinha que ser feito, mas com o coração em paz, porque logo adiante a colheita ia vir e ela ia ser próspera, ela seria frutífera. Então, muito cuidado, né, com essa espera. Muito cuidado com o que você faz nesse período de tempo entre plantar, porque a gente só acha que é plantar, a gente esquece que tem um regar, né? E aí a gente fala, toma conta, Senhor, e vira as costas, vai embora. Então, que a gente possa ter essa maturidade de assimilar. Será que meu Natal foi como eu esperava? Mas o que você fez durante essa espera? Como é que você se portou no seu negócio para que fosse realmente algo de acordo com o que você desejava? Ontem mesmo a gente estava falando sobre isso. Você sempre vai ter aquilo que você necessita, que Deus sabe que é o que você precisa e não o que você deseja. Porque nem sempre aquilo que você deseja é o que você precisa naquele momento. Então, galerinha, assim, eu fico muito feliz em estar aqui com vocês em mais uma manhã, trazendo mais uma dessas verdades que muitas vezes estão ocultas aqui dentro dessa palavra de Deus maravilhosa, dentro desse manual de sobrevivência que deveria ser para cada um de nós. Cheguei a falar em outros momentos, né? E muitas vezes a gente acredita que por estar na Bíblia, a gente acredita que tudo é palavra de Deus. Eu até falei sobre isso, estou aqui me retificando. Então a gente chama isso aqui da palavra, mas a gente esquece que tem vários outros personagens aqui, né? E ele queria, assim, que todos esses personagens contassem as histórias. Mas, para que a gente possa entender a história, a gente tem que entender em qual contexto ela estava desenhada. Então, quando eu li para vocês a passagem de Coríntios, eu fiz questão de lembrá-los que naquela época a igreja de Corinto acreditava muito o quê? Nos deuses da mitologia grega. Então, Paulo, ao escrever essa carta, ele fez questão de mencionar aqui Apolo, né? Que era algo que ia ser de fácil identificação, de conexão com aquele povo, para que ele pudesse entregar a palavra de Deus e aquele povo começasse a entender um pouco mais, né?
Então, que vocês possam ter aí dias abençoados para nós da confeitaria, uma excelente oportunidade. É agora, já, nessa semana, com o quê? Ano Novo. Você já se preparou para vender sobremesa na ceia do Ano Novo? Muita gente compra sobremesa na ceia do Ano Novo. Será que você se desanimou com o resultado do seu Natal? E, não, já que Natal foi fraco, vou nem perder meu tempo fazendo o Ano Novo. Ou será que agora, em posse dessa revelação, se isso aí te trouxe alguma luz, você fala, opa, meu Natal não foi como eu esperava, mas eu vou fazer tudo o que for necessário, vou plantar e vou regar para que eu consiga ter ali, uma venda a mais que eu nem estava contando nesse Ano Novo. Pois eu espero realmente assim que vocês possam começar a colher aquilo que vocês têm plantado, mas entenda que precisa regar no meio do caminho. Não é simplesmente jogar a semente e sair correndo, tá? Porque o resultado é Deus que vai trazer. E isso, gente, não pode ser na força do braço, porque quando é na força do braço, a gente faz a todo preço, a todo custo, se torna demasiadamente cansativo, se torna demasiadamente pesado. Então, comece a sondar o seu coração. Comece a fazer esse exercício, e esse exercício é um exercício diário. Se você tem algo que está travado na sua vida, seja ela de trabalho, amorosa, espiritual, nos seus relacionamentos, comece a perguntar ao seu coração e abrir para o Espírito Santo sondar. Fala, Espírito Santo, isso que eu tenho desejado está alinhado com o coração do Senhor? Será que eu estou esperando e isso está se tornando algo demasiadamente me trazendo ansiedade? E eu estou cansada disso porque eu estou fazendo e nunca vendo resultado. Ou às vezes até você pode encontrar algum resultado aí pelo caminho. Mas vai chegar uma hora que você vai entregar os pontos, né? Vai ser tão cansativo e tão pesado, porque está sendo aquilo que você deseja a qualquer custo. Não era muito bem aquilo que você necessitava e não era muito aquilo que Deus ansiava que você fizesse. Então, quando a gente está fazendo de acordo com o que Ele realmente gostaria que a gente fizesse, o nosso coração está alinhado com o coração dele, existe um equilíbrio, se torna leve, as coisas fluem de forma natural, as coisas fluem de forma leve como tem que ser. E o resultado e o crescimento, ele acontece porque tem que acontecer. Então, aquieta a sua alma nesse momento, confia, entregue, mas sempre faça a sua parte. Mas para evitar que você gaste energia além do necessário, primeiro alinhe o seu coração com o coração de Deus. E isso quem faz é o Espírito Santo te ajudando, porque ele conhece o coração de Deus e ele conhece seu coração. Então, no seu momento de oração, você vai se conectar com ele. E, Espírito Santo, muito obrigada pelo dia de hoje. Que o meu coração possa sempre estar alinhado com o coração de Deus, para que ele possa me revelar através de ti tudo aquilo que eu preciso fazer para que tal coisa aconteça na minha vida. Eu desejo muito, mas será que é de fato aquilo que eu necessito? Será que é de fato aquilo que Deus gostaria para a minha vida? Se for, eu te dou liberdade, Espírito Santo, para neste momento me revelar tudo aquilo que precisa ser feito. Colocar à minha disposição, seja através de sonhos, de visões, de revelações, de palavras recebidas, de intuições, do que eu preciso fazer para que isso aconteça. Mas vai ser leve, porque o Senhor estará comigo e não vai ser nunca mais na força do meu braço.
E eu sei que o resultado, ele chegará. Ele pode até tardar, mas não falhará, porque o meu coração estará alinhado com o coração do Senhor. Então eu desejo, gente, que nessa semana, tudo que possa acontecer na sua vida, não só de imediato, mas que você comece a construir esse relacionamento que você tem tanto ansiado. Que você comece a diariamente fazer esse exercício que a gente acabou de fazer aqui. Entregar o seu coração na mão daquele que conhece o coração de Deus. E tudo mais vos será acrescentado. E tudo mais vos será revelado. E tudo mais você poderá ter acesso. Se você realmente crê. E se você realmente está cansada de fazer e não encontrar aquilo que você deseja. E não encontrar uma resposta daquilo que você tanto buscou. Combinado? Obrigada por cada vida aqui, por cada ouvido. Que Deus possa fazer maravilhas na vida de vocês. Amanhã teremos mais um Café com Fé, se assim Ele permitir, e eu sei que vai, amanhã às 7 da manhã, tá bom? Beijo maravilhoso para vocês. Até mais. Tchau, tchau.